Glória a Deus. A paz de Deus, igreja. Amém? Pode se assentar. Que presença gloriosa nesse lugar e nas nossas vidas. Sabemos que Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. A presença de Deus está em cada um de nós nessa noite. O Senhor age, o Senhor opera, o Senhor faz como Ele quer. Essa presença gloriosa que às vezes vem como fogo. Essa presença gloriosa que às vezes é só uma brisa que passa. Essa presença gloriosa que faz com que eu e você tenhamos fé e venhamos nos levantar na presença de Deus, venhamos clamar ao Senhor, venhamos nos posicionar como a igreja do Senhor, amém? Nesses dias. Deus é maravilhoso, a presença dEle é tudo. Se nós estivéssemos todos aqui, mas Ele não estivesse, nada faria sentido. Ele está nesse lugar, aleluia. Ele está conosco, glórias a Deus. O Senhor é fiel. Abra sua Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 6. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 6, o verso 12. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, porque o nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus 6, verso 12. Somente um versículo nós vamos ler. Aleluias. A igreja encontrou, amém? Nossos irmãos que estão nos seus lares, a paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Hebreus 6,12 diz assim: de maneira que não vos torneis negligentes, mas imiteis aqueles que por intermédio da fé e da longanimidade receberam a herança prometida. Amém? Não sejamos negligentes na fé, mas vamos imitar a fé daqueles que receberam a herança prometida pelo Senhor. O Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se nós olharmos para isso que Ele disse, o fato de você estar sentado aqui, ouvindo a palavra de Deus, está fortificando a tua fé nessa noite. Quando nós paramos para ouvir tantas coisas, tantas notícias, tantas situações que nós vemos e ouvimos, aquilo muitas vezes vem para tentar abalar a nossa fé. Mas quando nós paramos tudo para ouvir o que Deus fala, a nossa fé é fortalecida no Senhor. Então você vai sair daqui com uma medida maior de fé, uma fé fortalecida, uma fé inabalável, uma fé viva, que te faz clamar, que te faz estar na presença de Deus. O escritor de Hebreus, ele fala da galeria dos exemplos de fé, e ele nos dá aqui tantos exemplos. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, está repleta de exemplos de fé. Fala de Abel, fala de Abraão, fala de Isaac, fala de Jacó, fala das mulheres que tiveram fé, fala de Sara, fala de Moisés. Tudo pela fé, Jefité, Davi, Samuel, os profetas, os apóstolos. Tudo isso que nós lemos na palavra do Senhor se torna um exemplo para nós. E Deus falou conosco: imite a fé deles. Nós temos que não ser negligentes na nossa fé, mas imitarmos a fé daqueles que alcançaram as promessas de Deus, de que viveram milagres. Nós lemos nos evangelhos quantas vezes Jesus disse: seja feito conforme a sua fé. Quantas vezes nós lemos e Jesus viu a fé dele e se agradou dele. Quantas vezes nós vemos atitudes de pessoas na Bíblia movidas pela fé. Quando a gente olha para aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, que fé aquela mulher mostrou. Aquela fé moveu. Aquela fé fez ela se mover em direção àquele que poderia operar um milagre na vida dela. Quando a gente fala dos heróis da fé, irmãos, nós ficaremos cultos e cultos aqui falando do exemplo da fé desses homens e mulheres de Deus. Mas quando o Senhor nos desperta e Ele diz: imite a fé deles, tenha uma fé como eles tiveram. E a gente sabe que tempos difíceis
revelam que tipo de fé nós temos. Quando nós enfrentamos dias de adversidade, quando nós enfrentamos dias como os dias que nós temos visto e ouvido e vivido, é revelada que tipo de fé nós temos. Hoje pela manhã, nosso pastor estava ministrando a palavra e ele ministrou sobre a multiplicação dos pães. Quando Jesus alimenta ali uma multidão de 5.000 pessoas, Jesus está ali, aquela multidão está ali ouvindo Jesus pregando, Jesus falando, Jesus curando. E chega uma hora que Jesus diz: é tanta gente, dá-lhes de comer. E os discípulos ali ficam, cada um, mas como dá de comer? É muita gente. Porque às vezes, quando nós estamos para ver um milagre, a gente fica procurando meios que a gente consiga explicar como aquilo aconteceu. A gente, quando está diante de uma situação onde vamos viver ali algo sobrenatural, às vezes a gente quer ter um meio. Olha, aconteceu um milagre por esse meio. Mas a gente que conhece o nosso Senhor, a gente sabe que Ele faz milagre como Ele quer e na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Que a gente não tem que ficar procurando explicação para o milagre acontecer. A gente tem que simplesmente viver aquilo que Ele tem para nós vivermos. E a palavra diz: Jesus sabia o que estava para fazer. Mas Ele perguntou aos discípulos. E quando Ele pergunta aos discípulos, Ele queria ver uma resposta que mostrasse a fé. O que Jesus queria ouvir daqueles discípulos era: Senhor, tem mais de 5.000 pessoas aqui e nós não temos nada, mas o Senhor pode tudo. Essa era a resposta que Jesus queria ouvir. Mas um dos discípulos começa: se tivesse uma padaria, se tivesse dinheiro, se tivesse alguém que fizesse o pão, se tivesse alguém que transportasse o pão, se tivesse alguém que... procurando meios. E o Espírito Santo conversa conosco nessa noite, igreja. Quando nós estamos diante de situações difíceis, manifeste a sua fé no Senhor. Não fique procurando ensinar a Deus como Ele vai fazer. Não fique procurando meios de que aquilo aconteça. Somente diga: Senhor, ainda que eu não veja nada, ainda que eu não entenda, ainda que eu não saiba como o Senhor vai fazer, eu creio que tudo o Senhor pode fazer. As adversidades e dificuldades revelam que tipo de fé os cristãos têm. Jesus multiplicou aqueles pães, pegou ali um menino que tinha peixinho, tinha pãozinho, alimentou a multidão, sobrou um monte de pão, sobrou ali cestos e cestos de pães, porque Jesus faz tudo perfeito, em abundância. E a palavra do Senhor diz que numa outra situação, Jesus novamente multiplicou os pães. Dessa vez tinha ali 7 pãezinhos, tinham 4.000 pessoas, e Jesus novamente na frente dos discípulos multiplica aqueles pães, e ali alimenta uma grande multidão. Mas a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, isso me chamou tanta atenção quando o pastor estava de manhã pregando sobre isso. No Evangelho de Marcos está ali, primeira multiplicação, e a segunda multiplicação. E acabando o texto que explica da segunda multiplicação, o Senhor diz que Ele chama os discípulos para um barco e se afasta. E quando chega dentro do barco, igreja, os discípulos começam uma discussão, uma agitação. E vocês imaginam por que é que eles estavam discutindo? Por que é que eles estavam agitados? A Bíblia diz que eles estavam agitados porque se esqueceram de levar pão e só tinha um pão. E eles ficaram preocupados: mas nós só trouxemos um pão. Igreja, eles tinham acabado de ver a primeira multiplicação, 5.000 pessoas alimentadas. A segunda multiplicação, 4.000 pessoas alimentadas com 7 pães. Eles tinham vivido isso, igreja. Mas eles estavam dentro de um barco no momento seguinte, preocupados porque eles só tinham um pedaço de pão. Quando Jesus ouviu aquela discussão,
A palavra do Senhor diz que Jesus disse a eles: vocês não aprendem nunca. Era como se Jesus estava dizendo: vocês não acabaram de viver milagres. Vocês não acabaram de ver. Jesus ainda perguntou para eles: olha, Jesus desenhou, como a gente fala hoje. Olha, quando eu multipliquei e alimentei 5.000, quantos cestos sobraram? Ah, Senhor, sobraram 12 cestos. Ah, e quando eu alimentei os 4.000, sobraram cestos? Sim, Senhor, sobraram muitos cestos. E aí Jesus diz: e vocês estão preocupados de novo por causa do pão? Porque vocês só têm um. Até quando vocês vão ver, mas não vão enxergar? Será que o coração de vocês é tão duro assim que não entende? Jesus falando com aqueles discípulos que viveram um milagre, que viveram ali algo sobrenatural, mas estavam novamente agitados no seu coração. E a gente ouve essa leitura, a gente vê essa palavra e a gente diz: meu Deus, esses homens não tinham fé, esses homens presenciaram tantas coisas e ainda duvidavam. Mas igreja, quanta semelhança nos nossos dias. As pessoas se esquecem daquilo que Deus pode fazer. As pessoas ficam agitadas diante de situações difíceis. As pessoas ficam apavoradas porque esquecem que Deus faz milagres nos nossos dias. Quantos milagres você já viveu? Quantos milagres você já ouviu? Quantos milagres você já testemunhou? E às vezes o coração volta a se agitar diante de coisas que nós já vimos Deus operando, diante de situações que nós já vivemos. O louvor falou, muitas vezes eu me levantei por causa dessa presença, mas muitas vezes diante de situações a gente esmurece e esquece de quem é que nos levanta. A fé daqueles discípulos não é diferente da maioria de hoje não, igreja. É igual a fé daquele povo que saiu do Egito, que atravessou o Mar Vermelho, que Deus viu Deus abrir ali o mar, e aquele povo passou e viu aquelas águas separadas e viveu, andou ali no meio daquele mar dividido, mas dali a pouco chegou diante de um lugar que a água era amarga, e já começou a falar: será que Deus está mesmo com a gente? Será que Deus trouxe a gente aqui só para matar a gente de sede? A incredulidade de quem viveu milagres, igreja. É compreensível a incredulidade de quem nunca viveu milagres, mas é inadmissível a incredulidade de quem já viveu milagres. Deus nos chacoalha hoje e diz: não seja negligente com a sua fé, avive a sua fé, coloca a tua fé em ação diante do que estamos vivendo. A igreja do Senhor tem uma arma poderosa que é a oração. A igreja do Senhor sabe que Deus cura. A igreja do Senhor sabe que Deus liberta. A igreja do Senhor sabe que Deus protege. E muitas vezes fica com medo porque se esquece disso. Quando era para estarmos orando, estamos falando a mesma coisa que o mundo está falando. Quando era para estarmos mostrando uma fé viva, estamos com medo do mesmo meio daqueles que nunca viveram milagre. Como pode, igreja? Somos a igreja, os representantes do Senhor na terra. Ainda há força na igreja para orar e para clamar. E ainda há uma fé que nos move para vivermos os milagres do Senhor. Não deixe aquilo que você tem visto matar a sua fé. Mate o seu medo com a sua fé viva em Deus. Como a gente faz isso? Se alimentando da palavra. Mas as pessoas, ao invés de se alimentar da palavra, estão se alimentando de tanta notícia ruim, de tanta coisa ruim. É fazer vista grossa ao que está acontecendo? Não. É fazer de conta que não está acontecendo nada? Não. Mas é você olhar o que está acontecendo e dizer: eu ainda tenho fé para orar por alguém. Eu ainda tenho fé para pedir a Deus por alguém. É você olhar as notícias. É você olhar aquilo que está acontecendo no mundo
e dizer para alguém: há um Deus que pode te ajudar, há um Deus que pode te fortalecer. Eu conheço esse Deus, eu já vivi milagres com esse Deus, e contar do que Deus já fez na sua vida para avivar a fé de alguém. Igreja, a nossa vida está nas mãos de Deus. O que tiver que acontecer na minha vida e na sua vida vai acontecer na direção e na permissão de Deus. Contra isso nós não vamos lutar, mas sabemos que podemos orar, e através da oração Deus mudou tanta coisa já. Através da oração Deus muda tantas situações. Quantas situações Deus mudou na sua vida, porque você se dispôs a orar, porque você clamou, porque você creu, porque você confiou. Agora vamos deixar a nossa fé morrer? Vamos andar por vista? Vamos mostrar uma fé falha? Uma fé conformada? Não, igreja, enquanto Deus der força para a gente ora. Se Deus vai mudar ou não, é com Ele. Se Deus vai fazer ou não, é com Ele. E nós vamos sempre dizer amém para a vontade do Senhor. Mas que nós temos uma arma poderosa, nós temos. Não seja negligente com a sua fé. Você conhece quem é Deus. Você viveu milagres com Deus. Você sabe o que Deus pode fazer. Quantas vezes alguém contou para você uma situação e você orou sobre aquela situação? E depois a mesma pessoa te procurou e disse: sabe aquela oração? Deus agiu em meu favor. Não deixe isso morrer em você, igreja. Quantas pessoas dentro da sua casa, da sua família, já viram um testemunho da sua fé? Quantas pessoas que trabalham com você conhecem a fé que você tem em Deus e vê o resultado dessa fé? Adversidades revelam que tipo de fé nós temos. E agora é a hora da igreja mais manifestar essa fé. Agora é a hora de mais a nossa fé estar viva. Como nós olhamos aqui para a galeria da fé e vemos tantos exemplos de fé, de homens e mulheres que venceram, alcançaram a promessa, que entregaram as suas vidas, homens e mulheres de Deus que viveram ali coisas grandiosas. Nós olhamos para eles e a nossa fé é fortalecida. Que alguém olhe para você e tenha a fé fortalecida através do seu testemunho, igreja. Que quando alguém vier falar como as coisas estão, nós não venhamos falar: é verdade, está difícil mesmo. Nós venhamos dizer: pode estar difícil, mas Deus continua o mesmo, Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E nós vamos clamar e nós vamos orar, e Deus vai fazer o querer dEle, a vontade dEle. Que fé a igreja tem manifestado nos nossos dias. Não sejais negligentes. Diante da adversidade, é preciso uma fé muito mais inabalável. Porque quando tudo está bem, a gente fala da fé, a gente se alegra pela fé, mas quando estamos diante do impossível, do caos, das crises, dos momentos difíceis, em que nós não temos o que fazer, diante do que nós estamos vivendo, olha como somos tão limitados, que não temos o que fazer a não ser orar. Mas olha como Deus é tão maravilhoso, que a única coisa que nós podemos fazer é a única coisa que pode surtir efeito nesses dias. Pessoas podem sair da angústia e da tristeza pela fé que você mostra. Pessoas podem tirar aquele medo, aquele pavor, por causa da fé que você fala que tem. Diante de uma atitude sua, uma história e uma vida pode ser mudada. Vamos ter dias difíceis? Temos, vamos ter. Jesus nunca enganou ninguém. Jesus nunca disse assim: olha, vai ser um mar de rosa, vai ser uma maravilha, um sossego, sombra, água fresca e coco. Não. Jesus nunca enganou, igreja. Se nós olharmos para a palavra, são princípios de dores. E se nós sabemos o que vai acontecer, igreja, é hora de nós fortalecermos a nossa fé ainda mais.
Então que você se desperte para ter vida com Deus, dentro da igreja, fora da igreja. No domingo à noite, quando você para assistir o culto, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, em todos os dias da sua vida, vida diária com Deus. Isso fortalece a sua fé. Porque tem muitos que não acreditam mais. Porque não se alimenta. Porque deixa a vida espiritual de lado. Porque leva a vida espiritual de qualquer maneira. Eu acho engraçado que tem gente que fala, ai, mas é tão difícil orar. Para quem tem vida com Deus, orar é a melhor coisa do seu dia. Ai, mas é difícil ler a Bíblia. Para quem tem vida com Deus, ai, Senhor, ler a Bíblia é a melhor parte do meu dia. É a hora que eu tenho alegria. É a hora mais gostosa. É o contrário, igreja. A gente pega a Bíblia e não quer largar. Por quê? Porque ali a gente está se alimentando. Mas quem leva a vida com Deus de qualquer jeito, não tem fé para mostrar. Não tem fé para nada. E aí tem o mesmo discurso de quem nunca viveu um milagre. Guarde isso. Pode ser até compreensível que alguém que nunca viveu um milagre duvide. Mas é inadmissível que você que já viveu milagres tenha dúvida no seu coração. Guarda a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E nós vamos orar. O que foi falado, né? A oração, a arma poderosa que o Senhor nos deu. Então nós vamos colocar em prática e vamos orar para que o Senhor venha nos mostrar a cada dia, para nós seguirmos esse exemplo de fé que o Senhor nos ensina pela sua palavra. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor amado, Deus grande, Deus fiel e poderoso. Senhor, obrigada porque o Senhor nos ensina. E se o Senhor nos ensina é porque o Senhor nos ama, Pai. Oh Deus, obrigada, Senhor, por cada vida que um dia se dispôs a escrever tudo isso para hoje nós podemos ouvir e aprender. A saber, Pai, até a direção de como te servir, de como fazer a tua vontade, o teu querer, Senhor. Oh Deus, que nós não viemos olhar, Pai, os obstáculos, a circunstância, mas nos ensina a olhar pela fé, Pai, que é o que fala a tua palavra, que nós vivemos pela fé e não pelo que nós vemos, ó Senhor. Oh Deus, venha sustentar o teu povo, a cada um de nós, ó Deus. Oh Senhor, nos sustenta, que nós possamos estar firmes, Senhor, não só na hora da alegria, não só na hora da vitória, mas principalmente, Pai, nesse momento de orar, de buscar ao Senhor, de clamar ao Senhor, meu Deus, por vidas, por tudo que tem acontecido. Obrigada porque o Senhor nos deu a oração, que nos aproxima do Senhor a cada dia, para falar, para colocar o nosso coração diante do Senhor, e ali o Senhor vai falando conosco, o Senhor vai nos transformando, o Senhor vai mudando, Pai, todo sentimento ruim, sentimento bom. Obrigada, Senhor, pelo teu trabalhar, Pai querido. Oh Senhor, sustenta o teu povo, onde é que eles estejam agora, aqui na igreja, nós que estamos aqui, o teu povo que está no seu lar, aonde chegar a tua palavra, meu Senhor, que o Senhor venha sustentar com o teu braço forte, Senhor, que nós não possamos, Senhor, nunca perder a fé em Ti, olhar somente para o Senhor, que é de onde vem o nosso socorro, onde é o nosso refúgio, onde nós podemos clamar, Pai, e se o Senhor vai fazer amém, se o Senhor não vai fazer amém também, porque o Senhor é o dono da nossa vida. Que a nossa fé não venha se abalar por circunstância, Pai, mas que nós possamos olhar para Ti, assim como Pedro que estava andando lá sobre o mar, ele olhou para o Senhor e ele não afundou. Que nós não viemos olhar para o lado para ter medo não, mas olhar somente para Ti, Senhor, a cada dia da nossa vida, Pai querido, Deus santo, Deus fiel. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor falou conosco, porque o Senhor nos ensina, Pai. Obrigada, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o Bispo Lenilson aqui da Igreja GEDEC. Nós estamos situados aqui na Rua Conselheiro Saraiva 26, aqui no Jaguaribe. Queremos agradecer a você, a sua família, que tem nos permitido entrar aí no seu lar através dos cultos online que estamos fazendo. É uma honra para nós podermos compartilhar junto com você esta alegria de levar o Evangelho e saber que do outro lado você aí está se sentindo bem,
está sendo aí tocado pelas palavras da ministração, através do louvor. E nós vamos deixar também os nossos contatos aí embaixo. Você que precisa de oração, você que precisa de ajuda espiritual, você que está precisando também de ajuda na obra social, nós estamos aí, tem os nossos telefones embaixo, você pode ligar para nós vamos estar indo até você, ajudando, orando, temos uma equipe de intercessão aqui da igreja e será uma alegria e o nome do Senhor será glorificado com certeza. Esse é o nosso objetivo, levar as boas novas de Cristo. Um grande abraço e que Deus te abençoe.